Graça e paz, gente querida, povo de Deus, tudo bem com vocês? Como vai, minha irmã querida, meu irmão amado, tudo bem com vocês? É uma alegria grande poder estar chegando até você com a infalível palavra do Evangelho da Graça de Deus. Paulo disse a respeito do Evangelho: não me envergonho do Evangelho. Você poderia perguntar: por que, Paulo, você não se envergonha do Evangelho? E ele responde: porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Que crê em quê? Que crê no Evangelho. Então Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus. E como é que esse poder chega a mim? Ele chega pelo conhecimento. Esse poder de Deus é um conhecimento transmitido pelo Evangelho, que quando chega a mim, desperta a verdadeira fé. O que diz a palavra a respeito da fé? Em Romanos 10, 17, que a fé, ela vem por ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Cristo. Paulo completa dizendo a palavra de Cristo. Então, na medida que eu vou ouvindo a palavra do Evangelho, eu vou entendendo, a palavra do Evangelho vai despertando em mim uma verdadeira fé. A palavra vai me trazendo conhecimento, esse conhecimento vai sendo depositado na minha mente, no meu coração, vai despertando a verdadeira fé. Entende? A fé do Evangelho não é acreditar em qualquer coisa. A fé evangélica não é crer em qualquer coisa. A fé evangélica tem que estar em linha com o Evangelho da graça de Deus. Se a tua fé não está em linha com o Evangelho da graça de Deus, então a tua fé não é verdadeira, porque você está crendo em coisas que não é o Evangelho. Você entende o que eu estou dizendo, minha irmã querida, meu irmão querido? Nós estamos aqui justamente para isso, para implantar no teu espírito a palavra do Evangelho da graça de Deus. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que acredita. E quando eu acredito, esse poder vem sobre mim, eu passo a conhecer o poder de Deus pelo conhecimento do Evangelho. Aí Paulo fala, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, uma fé crescente. Primeiro estágio da fé, eu creio em Jesus Cristo de todo o meu coração. Mas conforme eu vou ouvindo o Evangelho, eu vou crescendo na fé. Eu vou aprendendo, a palavra vai sendo interiorizada no meu espírito e eu vou crescendo na fé, subindo degraus de conhecimento. E na medida que eu vou crescendo na fé, a minha fé vai sendo aumentada pelo conhecimento. Eu vou de fé em fé, de fé em fé. Na medida que eu vou crescendo no conhecimento, eu vou crescendo na fé. Até que o meu conhecimento se torna maduro, conhecimento de alguém adulto. Até que a minha visão do Evangelho se torna uma visão de alguém que cresceu, que compreendeu. E aí ele conclui, o justo, aquele que foi justificado, que creu no Evangelho, que cresceu de fé em fé, o justo ele vai viver como? Pela sua própria fé. O justo não vai viver pela fé do apóstolo, pela fé do pastor, pela fé daquele, pela fé deste. Não, ele vai ter a própria fé dele. Ele sabe em que ele acredita, ele aprendeu, ele cresceu, ele tem conhecimento. Ele não vai depender mais de fé de ninguém. Ele não vai pedir oração para ninguém. Por quê? Porque ele tem a própria fé dele, ele amadureceu na fé. Entende? Ele vai viver, a vida dele vai ser aquilo que ele acredita. Ele vai viver pela sua própria fé, não vai depender de ninguém. E quando ele adquire isso, ele entra na verdadeira liberdade do Evangelho da graça de Deus.
E é para isso que nós estamos aqui, para sermos um colaborador, um irmão, um ajudador do teu crescimento espiritual. E nós estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Gálatas. Eu quero ler aqui para você do verso 1 até o verso 5 do capítulo 1 de Gálatas. Gálatas 1, versos 1 a 5, que diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Para quê? Para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, a pergunta é essa: para mim entender a carta de Paulo aos Gálatas, eu tenho que saber o motivo pelo qual Paulo escreveu essa carta. Eu tenho que saber o que estava no coração do apóstolo, o que estava na mente dele, o que tinha acontecido com os Gálatas, que levou Paulo, mesmo à distância, a escrever esta carta aos Gálatas. O que aconteceu com os Gálatas? Paulo foi para a região da Galácia e pregou o quê? O que Paulo ensinou quando ele foi para a região da Galácia, fundou igrejas? O que ele ensinou? Ele levou as pessoas a ficar fazendo campanha? Não! Nas cartas de Paulo não existe fazer campanha. Ele levou os Gálatas a ficar fazendo voto do Velho Testamento? Não, nas cartas de Paulo não existe essa prática de voto. Ele levou o ensino sobre a obrigatoriedade de ser dizimista? Não. Paulo, nas suas cartas, nunca cobrou dízimo de ninguém e nunca obrigou ninguém a ser dizimista. Paulo foi ensinar a passar óleo da unção na testa para ser liberto? Não. Porque Paulo nunca se referiu a nada dessas coisas, nem óleo ungido para aplicar na testa de ninguém. Nas cartas de Paulo não existem essas coisas. Paulo ensinou a usar sal grosso para libertar alguém, distribuir rosa ungida para libertar alguém, cópia da Arca da Aliança. Não! Tudo isso não é evangelho, isso é uma macumba, uma feitiçaria que essas igrejas feiticeiras introduziram dizendo que é evangelho. Paulo nunca ensinou essas coisas. E o que Paulo ensinou? Ensinou o evangelho da graça de Deus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então Paulo ensinou tudo sobre o evangelho da graça aos Gálatas. E depois Paulo se ausentou. E o que aconteceu? Vieram os pregadores do Velho Testamento. Vieram aqueles pregadores como nos dias de hoje, que só pregam o Velho Testamento, que só prega Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Isaías, Jeremias, Elias, o segundo boi de Gideão, os mergulhos de Naamã, aquela história toda da velha aliança. Vieram esses e disseram para os Gálatas: isso que Paulo ensinou não é só isso. Você tem que se voltar para a lei, guardar sábado, fazer sacrifícios da lei, fazer votos da lei, ser obrigado a dar o dízimo. E contaminou a mente dos Gálatas. E os Gálatas deixaram o que Paulo havia ensinado, voltaram as costas para o evangelho da graça de Deus e se submeteram debaixo da lei. E abandonaram aquilo que Paulo havia ensinado para se submeter aos que estão debaixo da lei. Aí Paulo diz no verso 6 do capítulo 1, admira-me
que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, agora presta atenção, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então o que Paulo está dizendo? Eles passaram tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não há outro, senão os perturbadores, olha lá, senão alguns que vos perturbam e querem fazer o quê? Perverter o evangelho de Cristo. Então o que é o evangelho pervertido nesta questão aos Gálatas? É o evangelho misturado com a lei, o evangelho misturado com o judaísmo. Pega-se o judaísmo, mistura com o evangelho e fala que isto é pregar o evangelho. Por isso que eu tenho que ter isso em mente. Eu vou repetir 2000 vezes para você nunca mais esquecer. O judaísmo, ele acabou na cruz. A lei acabou na cruz. O evangelho não é pregar a história do Velho Testamento. O evangelho começa da cruz, quando Jesus derrama o sangue dele, para frente. Evangelho não é ficar contando a história de Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Jeremias, Gideão, Naamã, aquela coisaiada toda que aconteceu no Velho Testamento. Aquilo é a história do povo judeu. Evangelho não é levar alguém a ficar guardando a lei de Moisés. A lei de Moisés foi dada como uma aliança para o povo judeu. Então, repare bem, toda a pregação que lá vem o Velho Testamento e obrigações do Velho Testamento, voto, campanha, dizimista, aqueles sacrifícios, toda a pregação que vem impor o Velho Testamento na tua cabeça, dizer que isso é evangelho, não é pregação do evangelho. Quando é que nós vamos acordar para isso? Não interessa, tem muita coisa bonita no Velho Testamento, claro que tem. Deus fez milagres no Velho Testamento, fez. Mas tudo aquilo acabou quando Cristo vem. Morre na cruz, derrama o sangue dele. Na última Páscoa ele pegou o cálice e disse o quê? Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, dando a entender o quê? Vai começar um Novo Testamento. Se vai começar um Novo Testamento, o Velho Testamento vai acabar na cruz, e acabou. Quando Paulo fala em Romanos 10:4, o pastor, o senhor repete muito isso, é que a mente das pessoas estão tão escravizadas pelas pregações da velha aliança, pelas campanhas, pelos votos, pelos sacrifícios. Liga a televisão, lá vem alguém, falso profeta, escravizar a mente das pessoas com o Velho Testamento. De onde vêm as falsas doutrinas? Vem do Velho Testamento, da própria Bíblia. O evangelho não é pregar o Velho Testamento. Será que você entende isso quando ele fala este cálice é o Novo Testamento no meu sangue? Começou-se uma nova aliança. Começou o Novo Testamento, um novo conhecimento chegou. Cristo vem, morreu na cruz, ele cumpre a velha aliança. Ele é o último sacrifício da lei, o sacrifício perfeito que acabou com o judaísmo, que acabou com o templo, que acabou com a lei de Moisés, que acabou com o Velho Testamento. Então Paulo fala, o fim da lei é Cristo. O que você vai trazer na mente? Aqueles sacerdotes, o templo, os sacrifícios, o sangue de animais, as festas dos judeus, toda aquela forma que Deus agiu no Velho Testamento a favor daquele povo judeu, acabou na cruz. Então elabora em grande erro, eu que sou igreja, que nasci de novo, viver debaixo do cativeiro da lei, viver debaixo da velha aliança que escraviza, aquilo acabou. Paulo diz, o fim da lei é Cristo, para quem? Para a justiça, é a justiça de Deus para aquele que acredita nisso. Então eu tenho que entender, Deus agora que estabeleceu a nova aliança no sangue de Jesus,
Ele não vai voltar para trás e pegar o judaísmo e trazer de volta e fazer a igreja viver debaixo de judaísmo. Porque o próprio Deus que trouxe a lei, ele mesmo pôs um fim na lei na cruz de Cristo, na nova aliança, no sangue derramado. Acabou! Se você frequenta um lugar, só vive no Velho Testamento, você está num lugar de escravidão, lugar de cativeiro. O que o Velho Testamento produz? Medo, ameaça, um monte de exigência que acabou na cruz, vão encher você de afazeres, vão pregar muito que o diabo está na tua vida, vão te ameaçar. As pregações da lei são só pregações de ameaça, de culpa, de ameaça. Você está devendo, não deu o dízimo, o devorador vai pegar a tua vida, você vai para o inferno, vai perder a salvação. Repare bem que todo pregador do Velho Testamento só vive pregando ameaça. E uma pessoa dentro de uma igreja que só vive ouvindo ameaças na pregação, ela vai precisar tomar remédio para depressão. Ela não vai ter paz, ela não tem alegria, ela não tem nem certeza de salvação, porque ela está presa num ambiente de ameaça o tempo todo. Se você está num lugar que só fala isso, te aconselho, é melhor se livrar do lugar desse, porque você está debaixo de escravidão. Então vamos para alguns textos da palavra de Deus. Vamos lá para Hebreus capítulo de número 8. Não sou eu que estou dizendo que a velha aliança acabou. Não sou eu que estou dizendo. A pessoa fala assim, pastor, o senhor está anulando o Velho Testamento? Não! O Velho Testamento é palavra de Deus? Claro que é palavra de Deus. A Bíblia toda é a palavra de Deus? Claro que é a palavra de Deus. Eu não estou anulando nada, eu só estou mostrando o seguinte, que dentro da Bíblia, ela toda não é evangelho. O Velho Testamento não é evangelho. Eu tenho que entender na Bíblia aquilo que acabou, que é a velha aliança, e aquilo que começou. Aquilo que teve um fim e aquilo que começou. Se eu for procurar igreja no Velho Testamento, não existe, porque não existe a palavra igreja no Velho Testamento. A igreja só vem existir na nova aliança. Então aqui, Hebreus capítulo número 8, quero ler isso aqui com calma para você. Repare bem, isso aqui está na Bíblia, está escrito. Esse entendimento vem depois da cruz. Se eu for antes da cruz procurar estas coisas, eu não vou achar. Mas depois da cruz, Deus revelou o apóstolo Paulo. Isso que eu vou ler para você agora, olha lá. Hebreus capítulo número 8, versos 6 e 7. Presta atenção, depois do verso 13. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. O que Paulo está dizendo? Que Jesus, ele tem um ministério muito mais excelente e ele é mediador de uma aliança superior instituída com base em superiores promessas. O que ele está dizendo? Que a nova aliança é uma coisa muito mais superior à velha aliança. As promessas da nova aliança são muito mais superiores às promessas da velha aliança. E ele diz, porque se aquela primeira aliança, olha o Velho Testamento aqui, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. O que ele está dizendo? Que se o Velho Testamento, a velha aliança, não tivesse sido uma aliança sem defeito, isso quer dizer o quê? Que era uma coisa defeituosa. O próprio Deus trouxe essa velha aliança, mas era uma coisa defeituosa, ela ia ter validade por algum tempo, depois essa validade expiraria. Por exemplo, você vai comprar um remédio, o que você vai ver lá no remédio? Prazo de validade, vai ser válido até o dia tal, mês tal, ano tal. Passou daquilo, perdeu a validade, aquilo é uma coisa estragada. Mesma coisa, a velha aliança, ela teve um prazo de validade, ela valeria até quando? Até a vinda de Cristo ao mundo,
a ida dele na cruz, o sacrifício perfeito, o sangue derramado e o estabelecimento de uma nova aliança. Quando isso acontece, ela perdeu a validade. Acabou. Então Paulo fala, foi instituída por Deus, claro, mas foi uma coisa que tinha defeito. O próprio Deus trouxe a lei, era uma coisa defeituosa, tinha um prazo de validade. Quando Cristo viesse, aquilo iria acabar. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Então foi uma coisa defeituosa. Verso 13, quando ele diz nova, torna-se antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Isso já desapareceu. Então a velha aliança, o Velho Testamento era uma aliança defeituosa, problemática. Foi válida por um período. Quando Cristo vem, acabou a validade dela. Agora estabelece-se uma nova aliança no sangue de Jesus. Olha aqui, vou ler mais uma coisinha. Capítulo de número 9, o próximo capítulo de Hebreus 9. Olha o que ele diz. Por isso mesmo, no verso 15, por isso mesmo ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. O que ele está dizendo? Jesus é mediador de uma nova aliança. Ele não é mediador da velha aliança. É mediador da nova aliança a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança. O que ele está dizendo? Que ele precisava morrer para pôr um fim em tudo aquilo que a velha aliança nos acusava, para pôr um fim em toda a condenação que a velha aliança trazia sobre nós, para pôr um fim em toda a culpa que a velha aliança impunha sobre nós. Então, quando Cristo vem, ele é mediador de uma nova aliança, ele vai para a cruz, ele vai remover toda a acusação que a velha aliança impunha sobre nós. Então, quando ele morre na cruz e diz está consumado, ele cumpre a velha aliança. E toda a acusação, todo o pecado, toda a culpa que a velha aliança trazia sobre nós, foi removida por Cristo na cruz. Eu tenho que acreditar. Como é que eu não vou acreditar que todo o preço que precisava ser pago, toda a culpa, toda a condenação foi removida por Cristo na cruz? Acabou! Deus não vai pegar a lei para vir me cobrar coisas da lei, porque ele pôs um fim em tudo aquilo. Você acredita no que eu estou te dizendo? Você acredita que a velha aliança acabou? Que aquelas cobranças do Velho Testamento acabaram? Que aquelas leis acabou, que os sacrifícios acabaram, os votos acabaram, as exigências da lei acabaram, o sacerdócio levítico acabou, o templo acabou, a arca da aliança acabou. Tudo aquilo, os votos mentirosos da velha aliança acabaram. A obrigatoriedade de ser dizimista acabou na cruz. Tudo isso é o fim, eu estou te lendo aqui, te explicando. Agora, vamos voltar para Gálatas, no capítulo 5. É o que aconteceu com os Gálatas, o que Paulo vai explicar aqui. Olha, presta atenção no que eu vou ler para você. Presta atenção. Gálatas, capítulo 5, verso 1. Olha que coisa linda. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Aí Paulo fala, eu, Paulo, vos digo que se o deixar de circuncidar, Cristo para nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que era a marca da lei, está obrigado a guardar a lei toda. Agora ele fala, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Por que Paulo fala, para a liberdade foi que Cristo nos libertou? Permaneça firme
E não se submeta ao jugo da escravidão. Que jugo da escravidão é esse? O jugo da velha aliança. Cristo nos libertou da velha aliança, do jugo da escravidão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Aí ele fala assim, permaneça firme nessa verdade. Permaneça firme nessa verdade e não se submeta de novo. Não volte a se submeter à lei, que é o jugo da escravidão. Então o que os Gálatas fizeram? Eles deixaram a nova aliança de lado, a graça de Deus de lado, e voltaram para trás e se submeteram ao jugo da escravidão. E olha o que Paulo fala no verso 4, olha, eu não estou inventando, isso aqui está escrito. Por que não se prega isso na televisão? Porque essa gente que está rica, esse falso evangelho que está com o dinheiro na mão, eles não pregam isso na televisão, nesses programas da televisão. Não sei qual cidade você está me ouvindo, mas quando eu ligo a televisão aqui em São Paulo, só tem judaísmo, só tem enrolação. Essa gente não lê isso, eles ocultam essas verdades para as pessoas. Olha aqui, vou ler de novo. De Cristo vos desligaste, vós que procurais se justificar na lei, o que aconteceu? Vocês se desligaram da graça decaístes. Então, pastor, os Gálatas deixaram a graça de Deus de lado e se voltaram para a lei. É isso que Paulo está dizendo. A lei é o jugo da escravidão. A lei é que fica impondo um monte de coisas e obrigações na tua cabeça para você fazer. E se você não fizer, você vai perder a salvação. É o judaísmo que faz isso. Permanecei, pois, firmes e não se submetais de novo o quê? Ao jugo da escravidão. Então, meu irmão querido, minha irmã preciosa, como é triste você ver esses pregadores levando o povo a fazer o voto, levando o povo a fazer sacrifícios da lei. Só que na lei os sacrifícios, entre outros, eram sacrifícios de animais. Os sacrifícios que esses malignos pregam é dinheiro, é sacrificar todo o teu dinheiro, dar tudo que você tem. Todo sacrifício é sacrifício de você dar o teu alimento e ficar sem nada, se sacrificar por isso. Esses impostores da televisão pregam essas coisas. Será que você entende? Tudo aquilo acabou, nós estamos numa nova aliança, num novo testamento. Saímos do jugo, do judaísmo e da lei. Só que os Gálatas fizeram o caminho ao contrário, eles voltaram para trás, se submeteram ao jugo de escravidão. E o que Paulo fala? Ele fala que emprega a velha aliança. Esses que trazem a lei são os perturbadores. Todas as pessoas que estão em igreja, que tem esses pregadores da lei, é isso aqui, ó. O qual não há outros, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Agora Paulo fala uma coisa muito grave, você tem que tremer e ter temor disso que eu vou te ler. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja maldito, seja anátema. O que Paulo está dizendo? Se vier alguém pregar coisas, te ensinar coisas, que vai além do evangelho da graça, qual a sua reação? Seja amaldiçoado. Aí no verso 9 ele diz, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebestes, qual a minha atitude, qual a atitude que eu tenho que ter referente a isso? Seja anátema, seja amaldiçoado. Então nós vemos milhares e milhões neste Brasil. Pessoas escravizadas pelo judaísmo, eles não sabem distinguir o que é evangelho e aquilo que não é evangelho. Eles estão há anos fazendo campanha, fazendo corrente, buscando libertação, passando óleo na porta, na testa, pegando rosa ungida, água do Rio Jordão, pegando objetos orados e ungidos, arquinha da aliança,
martelinho, aliancinha ungida, paninho que representa a veste de Jesus ungido, fora os envelopes. Eles estão há tanto tempo fazendo isso, eles estão com a mente cauterizada, eles perderam a sensibilidade para o Evangelho, eles estão perdidos. Se você for falar isso que eu estou te falando para eles, eles vão dizer que você é do diabo, que você é desviado. Eles estão pagando preço para ser salvo. Eles estão lá com seus carnês de contribuições, com as suas assinaturas de igreja, né, da TV da igreja, pagando, associando um monte de gente da família, dando tudo que tem, com a promessa de que eles vão ser abençoados. É um monte de gente que está debaixo de cativeiro. A mente deles está tão escravizada que, sinto dizer, eu encontro alguns que parece que eles não têm mais retornos, eles vão morrer debaixo do falso pregador, debaixo do falso evangelho. E os Gálatas deixaram a graça de Cristo e voltaram-se para os pregadores da lei. Mas em que consiste esta graça que nós sempre temos falado? Vamos lá, Efésios capítulo 2, verso 8. Repare bem, vamos ler aqui, eu quero voltar para Gálatas e ler o verso de número 3. Como é que Paulo cumprimentava a igreja? Qual era a saudação que Paulo dava às igrejas todas? Ele diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre quando Paulo cumprimentava as igrejas, ele cumprimentava com duas verdades. Primeiro era graça e a segunda, paz. Então nós estamos trabalhando nessa primeira palavra de salvação, sobre a graça. Em que consiste a graça de Deus? Efésios capítulo 2, no verso 8, presta atenção. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. A pergunta é essa: o que é salvação de quê? Salvação de quê? Vamos agora para Romanos capítulo 3. E nós vamos ler ali no capítulo 3, eu vou resumir bem essa parte, a partir do verso 10, do verso 10 em diante, Romanos 3, verso 10 em diante, onde Paulo fala: como está escrito, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem sequer um. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e amargura. Seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que todos estão extraviados e juntos se tornaram uma raça inútil. Quando Adão pecou, em Gênesis 3, Deus havia dito para ele, se ele comesse do fruto, ele morreria. E ele morreu quando comeu do fruto. E a mulher também morreu, e eles se estragaram. Em Romanos 5,12 diz: por um homem entrou uma coisa chamada pecado no mundo. E pelo pecado entrou uma segunda coisa chamada morte. Assim a morte passou para todos, porque todos pecaram. Quando o primeiro casal pecou, eles morreram, eles foram destruídos. Se tornaram deteriorados, estragados, destruídos. O pecado é essa destruição que entrou no primeiro casal. E o primeiro casal se tornou um casal estragado, perdido, foram destruídos na mente,
mortos espiritualmente, o corpo deles se tornou o corpo do pecado, um corpo deformado, transtornado, modificado, programado para produzir o mal. E eles tiveram filhos e filhas, deles vem a raça humana. E todos nasceram estragados, nasceram mortos espiritualmente, nasceram contaminados, depravados. Toda a raça humana é uma raça depravada e ela está condenada. Todos estão pervertidos. Todos quantos vieram de Adão e Eva, se tornaram uma raça pervertida, depravada, estragada. Será que você entende isso? Será que você entende que todo ser humano, quando nasce, ele nasce estragado, pervertido, contaminado, destruído por essa coisa que entrou no primeiro casal e foi transmitido a todos os demais filhos? Todos nascem estragados. O que Paulo diz? Não há um justo sequer. Não há quem entenda, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos estão perdidos, estragados, corrompidos. E juntos se tornaram inúteis, ou seja, na ótica de Deus, na forma de Deus ver o ser humano, ele vê todos estragados, todos contaminados, incapacitados, perdidos, pervertidos. Se não tiver uma visão clara disso, eu vou achar que evangelho é isso. Vem para a igreja que a tua vida vai mudar. Vem para a igreja, dá o seu dízimo que você vai ficar rico. Não, Deus vai fazer com que a tua vida dê uma virada. Tudo que você quer que aconteça, Deus vai fazer. Deus vai libertar o seu filho, Deus vai te dar prosperidade, Deus vai te curar. Deus vai realizar os seus sonhos. Canta lá a música. Se tentaram matar os teus sonhos. Não, Deus vai trazer os teus sonhos de volta. Ele vai trazer tudo que você perdeu. Tudo isso é uma ilusão, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Nem o próprio Deus prometeu que ia resolver todos os seus problemas. Aí você encontra um monte de gente na igreja cheia de problema, depressiva, problemática, problema na família, com problemas financeiros, fazendo campanha, se matando, dando o que não tem e nada muda, porque ele não entende que todos nós somos uma raça perdida. O mundo está perdido. O mundo entrou debaixo de maldição. Deus disse para Adão: maldita é a terra por tua causa, Adão. Esse planeta onde nós vivemos é lindo, mas é um lugar de maldição, um lugar de conflito, um lugar de morte, um lugar de sofrimento, um lugar de desigualdade, um lugar de doenças terríveis, um lugar de medo, de traição, de ódio, de guerras, de desavença. É isso que é esse mundo de nós vivemos. Se você não compreender isso, você não vai ter uma compreensão clara do que é o pecado e do que eu preciso ser salvo. Aí você vai perguntar: salvo de quê? É dessa situação que eu estou te dizendo. Jesus não veio ao mundo, morreu na cruz para me dar uma casa própria. Jesus não veio morrer na cruz para mim trocar de carro. Jesus não veio morrer na cruz para mim arrumar dinheiro. Não, meus irmãos. Ele veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. Essa pregação não agrada essa maldita doutrina da prosperidade, porque essa doutrina da prosperidade não ensina essas coisas. Vamos ler aqui João capítulo de número 3. Por que Jesus veio ao mundo? Ele veio ao mundo só para alguém arrumar um namorado e casar? Só para alguém ter um melhor emprego? Só para alguém ter mais dinheiro? Comer coisas melhores? Trocar de carro? Isso é uma mentira. Toda igreja que só prega isso é uma igreja desviada da verdade. Aqui no capítulo 3 de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Para quê? Por que Jesus veio ao mundo?
Porque Jesus foi dado, porque Deus enviou Jesus à terra, só para te prosperar? Não! Para que todo aquele que nele crê não pereça. Você sabe o que é perecer? É apodrecer, é se perder para sempre, é se estragar. Para que todo aquele que acreditar nele não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não será condenado. O que não crê já está condenado. Então, por que Jesus veio ao mundo? Ele veio para que todo aquele que acreditar nele não vai se perder, vai ter a vida eterna. Aí surge a pergunta: pastor, e aqueles que não acreditarem nele já estão condenados? Já estão condenados, já estão perdidos, já se perderam. Olha como a coisa é grave. E o perdido nunca desfrutará da presença de Deus. O perdido está perdido eternamente. Olha como a coisa é diferente. Será que você entende isso? Será que você entende que Jesus não veio aqui para mim trocar de carro? Se liga a televisão, está uma igreja em 3 canais. Prosperidade com Deus, como prosperar com Deus. Os programas dele é como prosperar com Deus. Só falam nisso. Todos mentirosos. Eles fazem uma tal de fogueira santa. A cada 6 meses você tem que dar tudo que tem. Sua poupança, teu dinheiro, tua casa, teu carro, para fazer um sacrifício para Deus te prosperar. E usam textos de onde? Da velha aliança para te enganar. E milhões são enganados com isso. Jesus veio ao mundo para que todo que nele crê não vai perecer, vai ter a vida eterna. O que não crê já está condenado, já está perdido para sempre. Foi por isso que Jesus Cristo veio. Agora, como é que eu vou sair dessa situação de condenação? Quando eu creio em Jesus Cristo. O que João diz? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem o seu nome. Os quais não nasceram nem da carne, nem da vontade do homem, nem da vontade... mas nasceram de Deus. Então, quando eu creio em Jesus de todo o meu coração, aí que nós vamos começar a compreender porque pela graça sois salvos. Quando eu creio nele de todo o meu coração, então ele vai me libertar dessa condenação. É para isso que ele veio ao mundo. Ele veio me libertar dessa condenação, me libertar das trevas, me libertar do cativeiro. Ele veio me salvar. Não sou eu que pelo meu esforço vou salvar-me a mim mesmo. O homem não tem poder de salvar-se a si mesmo. Vou ler de novo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, repetindo a pergunta, ele veio me salvar de quê? Da condenação eterna. Um dia, Jesus, que é Deus, se encarnou, ele veio na cruz, quitou o meu pecado, para me salvar de quê? Da condenação eterna. Da condenação eterna. E você já aprendeu que você não tem uma coisa que você possa fazer para ser salvo? Você já aprendeu que é impossível para o homem salvar-se a si mesmo? Você já aprendeu que a melhor obra religiosa que eu possa fazer não me dá condições de me salvar? É impossível, por isso que nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Olha o que Paulo fala, isso não vem de vós, essa fé que você teve um dia, não foi você que produziu. Não foi porque você jejuou, não foi porque você frequenta uma igreja, não foi porque você se tornou um dizimista escravizado, está dando o que não pode dar para a igreja, não. Não vem de vós. Se um dia eu acreditei,
Deus operou no meu coração, Deus me chamou, Deus injetou essa verdadeira fé dentro de mim. E aquele dia eu acordei e criei que Jesus Cristo é verdadeiro. Ele me deu vida. Foi Ele que operou em mim, foi Ele que depositou em mim a verdadeira fé. Não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras. Para que ninguém se glorie. Então, pastor, não tem nada que eu possa fazer para ser salvo. Olha para mim. Não. Mas, pastor, e se eu der o dízimo? Você vai continuar perdido mesmo dando o dízimo. Pastor, e se eu for lá na campanha de libertação? Vai continuar perdido mesmo fazendo corrente campanha de libertação. Não há nada que você possa fazer para que você seja salvo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. E o que é ser salvo, pastor? O que é ser salvo? Quando eu criei em Cristo de todo o meu coração. Deus injetou essa fé dentro de mim. Eu fui salvo pela graça. O que aconteceu comigo? Vou fazer uma ilustração que eu faço sempre. É como se o próprio Senhor Jesus Cristo estendesse a mão e tirasse você da condenação, arrancasse, libertasse você do império das trevas, libertasse você das prisões, de todo o peso, de tudo que te prendia, e te transportasse para uma outra dimensão, a dimensão chamada Reino dos Céus, ou Reino do Filho do seu amor. Então, a salvação é uma coisa extraordinária, gigantesca. Quando eu creio em Cristo, Ele me salva, Ele me liberta totalmente de todo o cativeiro que eu vivia, das prisões, da enganação, do poder do diabo, do império das trevas. Ele me liberta de tudo e me transporta. Colossenses 1,13, e me põe numa outra dimensão, o reino do Filho do seu amor. Me transporta, me põe no reino do Filho do seu amor. O que eu encontro no reino? No qual nós temos a redenção. O que é a redenção? É o fim de toda a escravidão. Então, o salvo é alguém que foi liberto por Jesus, liberto das prisões, do cativeiro, liberto do diabo, liberto da culpa, liberto da dívida, liberto do pecado, porque Ele pagou o preço do meu pecado na cruz do Calvário. Já pagou, acabou a minha culpa, e nunca mais eu vou voltar a ser escravo, nunca mais eu vou voltar a ser escravo do diabo, voltar para o império das trevas. Uma vez que você é salvo, você foi salvo para sempre. E eu nunca vou perder essa salvação, porque não foi eu que conquistei. Ele me deu gratuitamente por sua graça. Me deu gratuitamente por sua graça. A maior parte do povo de Deus não sabe o que é ser salvo. Não sabe o que é ser salvo. Quer dizer, pastor, então que eu não preciso um pouquinho de óleo na testa para me libertar? Não, o verdadeiro salvo já foi liberto. Quer dizer, pastor, que eu não preciso procurar corrente de libertação? Não! Jesus Cristo é vivo, poderoso, já te libertou. Quer dizer, pastor, que eu não preciso ir na sexta-feira na campanha, na corrente, na oração forte? Não, se você está numa igreja que precisa fazer oração forte para te libertar, essa gente não conhece nada do Evangelho da Graça, que você já é uma pessoa livre, que Cristo já te libertou. Não conhece nada. Porque Ele está dizendo que ainda você está preso, ainda você precisa de salvação, ainda tem um demônio na tua vida, ainda precisa passar um olhinho na testa, ainda precisa... não para nunca, parece que você nunca é salvo, porque você tem que fazer tanta coisa.
Só que pela graça sois salvos, já foi feito tudo por você. Jesus já fez por você. Ele te libertou. Agora o que acontece? A pessoa crê em Cristo, fica com a televisão ligada, vai nessas igrejas da mentira, igrejas da macumba, da feitiçaria, que estão na televisão, da enganação. Ela vai lá, ela não sabe nada a respeito do Evangelho. Ela não aprendeu nada a respeito do Evangelho. Ela vai para lá, vai chegar lá, a primeira coisa que vão falar, você precisa vir numa corrente de libertação. E ela vai. Ó, você precisa vir na campanha da família. Ela vai. Você precisa a unção que quebra o jugo. E ela vai ficar lá no começo da vida de fé dela, escravizada, ouvindo essas coisas, sendo aprisionadas e não sabendo que Cristo já as libertou. Olha que coisa horrível. Aí você vê essa gente cheia de rosinha, de terra de Israel, água do Rio Jordão, sal grosso. Eles viram um macumbeiro. Eles viram um macumbeiro dentro dessas igrejas feiticeiras. Os objetos da macumba, rosa, sal grosso, água, trouxeram tudo para dentro da igreja. Ungiram tudo e se tornaram tudo de Jesus. E as pessoas que iam na macumba pegar a rosa para Iemanjá, agora elas saem de dentro de uma igreja com a rosa na mão, só que a rosa é de Jesus agora. E elas vão ficar anos tendo a mente escravizadas, sendo explorada financeiramente, campanha após campanha, voto após voto, e não para nunca, acaba uma, começa a outra, ela está há 20 anos fazendo a mesma coisa. E vai de sexta-feira pôr a mão na cabeça, porque o mal está nela ainda. Por isso que quando a pessoa encontra Jesus, ela tem que ir numa igreja que vai ensinar o que é o Evangelho para ela. Isso que nós estamos fazendo. Vai ensinar que ela foi liberta, ensinar que ela já é salva, que Jesus é o poderoso que já libertou, ensinar que ela não precisa de nada ungido e orado, amadurecer o conhecimento dela nessa fé, nessa grandeza de conhecimento. E aí ela vai amadurecendo, ela vai entrando no Evangelho, ela vai adquirindo a liberdade, ela vai descobrindo tudo que aconteceu na cruz, ela se torna uma pessoa madura, livre, liberta, não vai mais suportar o falso Evangelho. Por quê? Porque a verdade entrou dentro dela. Ela descobriu que é uma liberta, que é salva, justificada, comprada pelo sangue da cruz. Ela descobriu isso. Ela nunca mais vai correr atrás desses bispos da televisão. Ela descobriu que isso é uma farsa, é uma empresa arrecadadora de grana. Ela não vai atrás dos missionários da televisão, que descobriu que eles são impostores. Você vai na igreja dele, é a mesma coisa o tempo todo. Eles vão te encher de carnê, de assinatura de televisão, de voto, de sacrifício, de campanha, de fogueira santa. Eles vão dizer que sem isso você está perdido. Eles vão falar que se você não deu dízimo, o devorador vai te pegar e você vai para o inferno. Você vai ficar com medo, mesmo não podendo dar o dinheiro, vai dar, porque eles aterrorizaram a tua mente, eles puseram prisões na tua mente. Por isso que quando a pessoa encontra Jesus, só Deus para guiar ela, e são poucos aqueles que vão ensinar a verdade para ela, levar ao amadurecimento, ela se tornar pessoas livres e não cair nesse cativeiro político, porque essas igrejas viraram um partido político. Você sabe disso. E nós vemos eu encontro um monte de gente sofrendo, atormentada, desequilibrada, tomando remédio para depressão, que frequenta essas igrejas. Que se elas não passarem o óleo na testa, quando sair de casa, elas vão se sentir mal, achar que o demônio está esperando elas na primeira esquina da rua delas. Gente atormentada, parece feiticeiro, não parece crente. É triste, mas a gente vê isso diariamente, pessoas perturbadas. Pela graça sois salvos, mediante a fé.
Isso não vem de vós. É um dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos pela graça. Quando eu criei em Cristo, Jesus me libertou do império das trevas, me libertou do cativeiro, me libertou do império da mão do diabo, da macumba, do feitiço, me libertou de tudo. O grande e poderoso Jesus Cristo me libertou de tudo. Eu sou salvo, me salvou para sempre. Eu nunca vou perder a salvação. Me transportou, me pôs no reino do Filho do seu amor. O que eu encontrei neste lugar, no reino do Filho do seu amor, eu encontrei a redenção. Sabe o que é a palavra redenção? Fim de toda a escravidão. Como é difícil um crente entender que ele não é mais escravo. A mente dele é tão religiosa, está presa lá no passado e ela não consegue ter uma mente renovada. Não consegue crer, mas quem amadureceu na fé enxergou isso, é uma alegria, é um prazer ser de Deus. A Bíblia é um prazer. Ela sabe que o diabo foi aniquilado e destruído na cruz. Ela sabe que está numa nova aliança. Ela sabe que foi salva pelo maior poder do universo, que é o poder de Jesus Cristo. Ela sabe, ela tem paz, tem alegria em viver, não está com medo de nada, não está cheia de superstição. Pode ver o gato preto na sexta-feira, não tem, coitado, o gatinho é tão bonito, né? Pode passar numa encruzilhada lá que tem vela acesa, não está nem aí. Ela é liberta. Pode passar e ir lá num cemitério, pode fazer o que for. Ela pode, se ela quiser, até dar um abraço no macumbeiro. Não vai passar nada para ela, não. O macumbeiro vai ser abençoado pelo abraço dela. Vai transmitir o bem, é capaz que ele seja até liberto dos demônios da vida dele, porque abraçou um crente. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Eu quero ler aqui mais um texto aqui em João. Você entendeu que está numa nova aliança? Aliança selada com o sangue de Jesus. Quero ler aqui João capítulo 1, verso 17, que diz assim: a lei foi dada por intermédio de Moisés. Vírgula, começou algo novo agora. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi dada através de Moisés. A lei foi dada através de Moisés, por intermédio de Moisés. A velha aliança foi dada por intermédio de Moisés. Cristo vem e põe um fim nela na cruz de Cristo, na cruz dele. A graça e a verdade, presta atenção, a graça e a verdade vieram por meio não de Moisés, por meio de Cristo. A velha aliança acabou na cruz. A graça e a verdade. O que é a verdade? Efésios 1, 13, 14, 15. Quando ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Quando vocês acreditaram nele, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. A verdade é o evangelho. A palavra da verdade é o evangelho. Jesus trouxe a graça e a verdade por meio do evangelho. O que os gálatas fizeram? Eles deixaram essa graça de lado e voltaram-se para a escravidão. Então Paulo fala: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, é um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vai além do que temos pregado, seja o quê? Seja anátema, amaldiçoado.
Por isso que Paulo cumprimentava a igreja, graça, meus irmãos, e paz. Paulo cumprimentava a igreja com duas verdades poderosas do Evangelho, com a graça e com a paz. Nós somos salvos pela graça. A graça veio por intermédio de Jesus. E uma vez que nós estamos salvos pela graça, salvos para sempre. Você recebe esta palavra de hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, gente preciosa. A minha oração é para que Deus abra o teu entendimento e você veja. Foi um prazer estar com você. Vamos terminando por aqui. Eu vou me despedindo de todos vocês declarando isso. Que a tua vida, meu irmão precioso, a tua vida, minha irmã preciosa, sim, é você mesmo, a tua vida vale mais que o mundo inteiro.